Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa do projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. É exatamente o nome da terceira obra básica da doutrina espírita que nós estamos estudando aqui diariamente, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos no capítulo 4, que é: não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E já estamos bem na conclusão do capítulo. Vamos ver hoje o item 26, que é a nota de Kardec que conclui o capítulo após as duas respostas do Espírito São Luís a perguntas que Kardec fez. No item 24, Kardec pergunta quais são os limites da encarnação, e no item 25, Kardec pergunta: a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Então, essa nota que vem com relação à diferença, não é, de necessidade, onde que começa a necessidade de reencarnar e onde é que essa reencarnação vira castigo. A necessidade de reencarnar, ela faz parte da lei para que progridamos, não é? Então, vamos aprendendo a usar cada vez melhor o nosso livre-arbítrio. Agora, na medida em que começamos a, de forma teimosa, endurecida, não caminharmos, ficarmos ali, como se diz, né, batendo cabeça, dando murro em ponta de faca, isto, ficarmos assim, encarnações dentro das mesmas questões e por nossa própria rebeldia, por nossa própria invigilância, aí se torna um castigo, não é? Mas é um castigo auto-infligido, nós mesmos aqui infligimos a nós esse tipo de castigo. Vejamos então a nota de Kardec, que é o item 26 do capítulo 4, e é então a finalização desse capítulo. Vejamos. Nota. Uma comparação vulgar, então ele está falando daquilo que dissemos aqui da resposta de São Luís a Kardec, quando Kardec pergunta: a encarnação não é punição ou não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Uma comparação vulgar, diz Kardec, quer dizer, vulgar, simples de entender, comum, fará compreender melhor esta diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio para atingir o fim, assim como as encarnações, e não uma punição. O estudante laborioso, ou seja, aquele que se esforça, né, o esforçado, abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre de outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Mas quem é que impõe essa punição? A própria pessoa que não se dedicou, não é? Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral já está amplamente desenvolvido, que é o nosso caso, não é? E que é obrigado a recomeçar as etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que já poderia ter alcançado o objetivo, é um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes, pela própria invigilância, teimosia, rebeldia, incúria, né? Aquele que, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Mas isso, amigos, é exceção, não é regra, né? Que
nós temos uma certa tendência natural do espírito imaturo de tentarmos fazer valer aquela nossa vontade ainda viciosa. E vai ser exatamente as consequências infelizes das escolhas viciosas que, por fim, vão nos convencer a agirmos diferentes. Isso, do tempo que vai levar para a gente se dar por convencido, é que varia um pouco. Tomara que a gente se convença logo de várias coisas e possamos andar, não é? Mais para frente, né? Quanto mais para frente, melhor fica a nossa situação. Mas vai depender o quê? Sacrifício aqui, sacrifício de abrirmos mão daquelas paixões, do nosso egoísmo, né? Da nossa teimosia, da nossa irritabilidade, da nossa impaciência. E ele continua dizendo o seguinte: os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo. É uma pergunta, desculpa, vou refazer com tom de pergunta. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa é a pergunta que Kardec faz e Kardec mesmo vai a ela. Essa opinião só seria admissível de uma coisa dessa acontecer se todos os homens estivessem sobre a Terra sobre o mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. Então, a gente vê bem o quanto que, claro que tem pessoas muito mais avançadas moralmente que nós, ainda neste mundo, assim como tem muito atrasadas. Então, para que ir para outro mundo, se eu até chegar àquela pessoa ali, vamos imaginar, né? Chico Xavier, que é uma personalidade que muito nos toca, a todos, acredito, pelo seu esforço nessa encarnação, em melhorar, não é? Moralmente. Então, como ele se esforçou em ser uma pessoa boa. E realmente, tudo que nós temos dele mostra que seus esforços foram bem-sucedidos. Vamos imaginar por que eu vou para outro mundo para melhorar se eu ainda não cheguei a ser como Chico Xavier. Ou seja, se ele está aqui, conseguiu fazer aqui, o que ele fez eu posso também por aqui. Não é? O que aconteceu com ele depois nós não sabemos. Mas fato é que nós ainda não chegamos nesse patamar. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em ter idade? Então, se a encarnação deve ter um fim útil, qual seria o fim de uma encarnação de uma criança que morre em ter idade? Qual seria o fim útil? Morreu em ter idade, não fez nada. Que fim útil teve essa encarnação? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros. Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo em contato, tivessem ocasião de reparar seus erros recíprocos. Em razão das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre a base espiritual e apoiar sobre uma lei natural, né, a lei de sociedade é uma lei natural, os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, sempre vai haver, mesmo quando nós vemos uma encarnação curta, aquela encarnação curta ali, ela tem a sua finalidade, senão Deus não permitiria que um espírito reencarnasse para ficar aqui, às vezes, algumas horas. E isso não tivesse nenhum fim útil. Tem um fim útil tanto para aquele reencarnante que desencarnou depois de poucas horas de nascido, quanto para os seus familiares, que vão ter isto uma grande prova ou expiação, essa vivência dessa criança que se foi, então, ter idade. Então, os propósitos estão aí. Dentro do sistema das encarnações, o propósito é sempre o nosso crescimento moral, independente do contexto onde elas vão acontecer. E nós estamos muito bem colocados aqui, não é? Até porque
em breve, aspas, em breve, a Terra haverá de se tornar um mundo de regeneração. Então vamos ficando por aqui mesmo, porque dá para darmos o nosso prosseguimento ao nosso progresso mesmo no planeta Terra. Muito bem, e nós ainda temos tempo, vemos então, se caso fique alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar nos comentários dúvidas ou comentários sobre o capítulo 4. Desculpa. E vamos começar um capítulo denso agora, denso. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Título curto, profundo, e que nós nos identificamos muito, natural, não é? Porque qual de nós não passou ou passa ou ainda passará por aflições nesse mundo, porque são as nossas provas e expiações que muitas vezes nos trazem a dor para aprendizado, para reparação, para superação, né? Visando o nosso amadurecimento moral. Os itens 1 e 2 do capítulo vão trazer trechos do Novo Testamento, Mateus, Lucas. Vamos ver no item 1 os versículos 4, 6 e 10 do capítulo 5 de Mateus, que fala exatamente sobre as bem-aventuranças, não é? É o início do capítulo 5. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o Sermão da Montanha. E ele é aberto com as bem-aventuranças. No item 1 nós temos Jesus, não é? Com certeza. Bem-aventurados os que choram, ou bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque o reino dos céus é para eles. Esse é o item 1. Item 2 vai nos trazer do capítulo 6 de Lucas, no primeiro parágrafo, os versículos 20 e 21, e no segundo, os versículos 24 e 25. Vejamos então os versículos 20 e 21. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Então vejamos que é o mesmo trecho contado por outro evangelista. Mas ai de vós ricos, é o segundo parágrafo, que são os versículos 24 e 25, do mesmo capítulo 6 de Lucas. Mas ai de vós ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. Então, nós vamos ver aqui, olha, ai de vós ricos. Ricos, plenos de recursos, mas que não distribuem. E os recursos são de quem? De Deus, que nos empresta para que usemos bem. E se não usamos bem aqui, vamos chegando lá, ter que prestar contas e, estando em débito com a nossa própria consciência, entramos em sofrimento. E é isso que ele diz. Ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação nesse mundo da matéria. Aproveita enquanto está aqui, porque se você não fizer bom uso disso que você está tendo e está se achando, quando isso aqui acabar, quando a materialidade terminar na porta do túmulo, aí vai começar a cobrança do mau uso dos recursos. Vós sois bem-aventurados. Não, aqui embaixo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Saciados das questões materiais, saciados e sem se preocupar em nada, com absolutamente nada, e apenas com a sua própria saciedade. Ai de vós que rides agora,
porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. Rides agora, apenas rides, ou seja, sem nenhuma preocupação com a dor humana. E muitas vezes a dor humana, não é, amigos, está dentro do nosso próprio lar. Não é entrarmos no Médicos Sem Fronteiras, não, vamos começar dentro do nosso próprio lar. As bem-aventuranças e os sofrimentos, as lágrimas, como também estão dentro do nosso lar, não estão? Vamos então continuar amanhã com mais um programa, o Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Até amanhã, muita paz a todos.